é uma beleza. Estão incendiados. Então, depois do Jacó fazer lá o seminário em Goiânia, nós ficamos sabendo do seminário, do encontro que seria lá em Natal. Foi o primeiro M. E nós fomos, porque a gente queria aprofundar nesses conhecimentos, fazer amizades, né? Lógico, conhecer novas pessoas. E ali naquele encontro, nós já percebemos que a gente precisava fazer uma melhoria nas apresentações, no sentido de nós termos no Espiritismo, e evidentemente como uma ciência única e irmã, o magnetismo, esse aspecto científico. Era preciso melhorar as informações. Porque a gente tinha, nesse primeiro encontro, uma obrigação, meu Deus, uma obrigação de poder levar aquilo que a gente tinha. Evidentemente que nesse encontro nós só tivemos relatos de casos. Se vocês observarem, a nossa programação, a maioria são relatos de casos, e de casos isolados. Nós não tínhamos nenhuma experiência ainda em patologias diversas, principalmente nas doenças neurodegenerativas. A gente estava começando a engatinhar nisso. Então, alguém fazia um trabalho em algum lugar, apresentava só nos M's, a gente saía dos M's, ninguém comunicava mais nada, a gente não tem um site, é site? Esse negócio de site e byte e blog. Então, a gente não tinha uma sala de reuniões para a gente bater papo sobre as experiências que estavam fazendo. E quando tentaram fazer um site nacional, a coisa caminhou muito para o individualismo, para questões muito pessoais, o que não era o desejo, não era a finalidade daquilo que a gente estava vendo. Eu estou enrolando aqui para diabo, você não vê isso, tem. Eu tenho pendrive ali. Eu tenho pendrive ali, você quer? Hein? Eu tenho pendrive ali. Tem um material em branco que tem assim, 20 a 22. É isso? Já achou? É coisa. Aí, beleza. Pode passar o segundo, por favor. Como eu fiquei sem o point, né? Então, a pergunta que nós fizemos desde o início dos nossos M's é justamente essa. Como é que nós estamos indo do ponto de vista científico? Como é que está sendo a nossa evolução? Porque a gente ainda não tínhamos a apostila do Barata. O curso de anatomia, apesar da recomendação que todos devíamos estudar anatomia, era ainda incipiente com C, né? E a gente não conseguia uma padronização das informações. Havia informações de tudo quanto é jeito. O paciente tinha um refluxo. Refluxo de onde? Não falava. Os exames do paciente estavam muito ruins. Cadê os exames? Depois, com o magnetismo, melhorou, porque a gente não deixou que o paciente fizesse cirurgia. É um tipo de informação muito... De perfil, não, de frente. É um negócio muito truncado. Então... Ai. Volta para mim. Isso. Qual que é? On the right? Isso. Então, já nós nos preocupamos porque a gente queria informar. Como é que a gente prepara uma pesquisa científica? Nós precisamos partir para isso. Porque nós estamos, se vocês observaram a programação, a maioria dos nossos trabalhos foram de pesquisas de casos clínicos, de informações de casos clínicos, sem nenhuma pesquisa. A pesquisa que veio, os exames que vieram foi dos médicos, foram os exames mandados ou encaminhados, trazidos pelos pacientes, mas nós não tínhamos nenhuma pesquisa. Então,
nós resolvemos montar um relato breve, porque o Adilson iria preparar uma palestra sobre como montar uma pesquisa científica, a metodologia da investigação científica. Como o Adilson teve problema, não pôde vir, aí eu preparei essa coisa aqui, evidentemente que não é completa. O que é um método científico? Em primeiro lugar, é fazer observações. Foi o que Allan Kardec fez. Ele viu aquele divertimento das mesas girantes e falou, opa, tem alguma coisa a mais nesse negócio aqui. Formatar uma hipótese testável para explicar as observações, deduzir predições a partir das hipóteses, buscar confirmações das predições. Ou seja, se as predições contradizem a observação empírica, volta-se ao passo 2. Você chegou aqui, fez a observação, formatou uma hipótese, a hipótese não se confirmou, começa outra coisa. Tomás Edison fez 600 experiências para desenvolver a lâmpada. Quando um auxiliar dele disse para ele, vamos parar com esse negócio, nós já fizemos 600 experiências. Ele falou, não vamos parar não, nós já sabemos de 600 experiências que a gente não precisa repetir. Estamos aí com a lâmpada, não é? Sem nenhum problema. O que é uma hipótese testável? A característica que define a ciência é o conceito de hipótese testável. O que o Allan Kardec fazia? Ele fazia uma pergunta, mandava para um punhado de centros, com médiuns variados, recebia as respostas, às vezes diferentemente, porque cada médium tinha o seu capital de conhecimento, cada espírito podia se manifestar através daquele médium de uma maneira diferente do outro médium, diferente do outro espírito, mas no fundo a essência conservou. O Allan Kardec codificou a ciência espírita, a doutrina espírita. Então, a característica que define a ciência é o conceito de hipótese testável. Quando Fleming, em 1927, observou durante os combates que os soldados feridos conseguiam cicatrizar e tirar a infecção das suas feridas usando um cogumelo da região, ele falou, mas o que tem nesse cogumelo que tira a infecção e cicatriza a ferida? Nós chegamos à penicilina. É assim que a ciência caminha, por evidências. Tem uma evidência, uma hipótese, ela é testada, se confirmada, ela evidentemente passa a ser verdade. Quantos remédios nós temos dentro da farmacologia que foram testados para determinada patologia e de repente perceberam que davam muito mais lucro em outras coisas? Por exemplo, Viagra. Ele não foi testado para fazer velhinho ficar assanhado. Mas, de repente, perceberam que o velhinho que tomava o remédio ficava assanhado. Isso dava mais lucro do que doença. Você imagina o tanto de dinheiro que a Pfizer ganhou com isso. Então, uma hipótese testável deve fazer predições que podem ser validadas por observadores independentes. É assim que a ciência caminha. Quando existe uma invenção, alguém registra uma patente, esta patente é colocada e a observação vai ser feita em cima desta observação, desse teste, e tem que ser aprovado e repetido em várias regiões. Quando aquele padre no Rio Grande do Sul inventou a bioeletrografia, e lá não foi para frente, terminou indo para frente na Rússia, a bioeletrografia, nós temos hoje método em que a gente estuda os chakras, os centros nervosos, os chakras tanto a nível do pretérito como do nível de perispírito, quanto a nível de corpo na sua repercussão. Então hoje nós temos com as polpas digitais colocadas no sensor, a gente consegue determinar, num esquema de Korotchkov, o dedo tal, através da sua polpa digital, ele representa uma determinada região do corpo. A gente determina doenças existentes, inclusive no perispírito, que ainda não chegaram a nível de corpo. Dependendo da imagem, nós vamos ver pessoas que têm uma alta sensibilidade mediúnica, nós vamos ver pessoas que têm depressão, e vamos ver pessoas diagnosticadas como depressão que não têm depressão. Isso pode ser testado em Goiânia, aqui ou em qualquer lugar. É essa hipótese da repetição. Vejam só, quando o Isaac Newton
debaixo de uma macieira, recebeu uma maçã na cabeça, ele disse, que diabo jogou essa maçã na minha cabeça? Mas ele não ficou só no xingamento. Ele falou, alguma coisa faz com que essa maçã caia. O Newton chegou à força da gravidade. Em Goiânia tinha um vereador que apresentou um projeto para revogar a lei da gravidade. Quando o Louis Pasteur, esse cientista francês, além de contribuir para o fim do equívoco da abiogenista, o que era essa teoria? Da geração espontânea, também desenvolveu, a partir da aplicação do aquecimento e do resfriamento simultâneo, a técnica da pasteurização, largamente utilizada para a conservação dos alimentos. Graças a esse cientista, a gente pode conservar os alimentos. Essa hipótese dele foi confirmada, e isso se tornou verdade, e o mundo todo repete a mesma experiência há muitos anos. Quando o Kardec foi participar dos Salões da França, vendo as curiosidades estabelecidas por uma mesa que ficava suspensa, fora do chão, mantida suspensa por um tempo prolongado, e além do tudo, numa codificação em que determinado pé dela significava sim, outro pé que batia no chão significava não, e as moçóilas e os rapazoles estavam ali fazendo perguntas para, entre aspas, a mesa. O Allan Kardec chegou a isso e falou, a mesa é inerte, é um material inerte, ela não tem inteligência, portanto não é ela que está respondendo. Portanto, tem alguma coisa que nós não estamos vendo, influenciando de alguma maneira intrinsecamente o material dessa mesa. Chegou-se então aos espíritos. Ora, para aquele povo que se divertia, aquilo era divertimento. Para Kardec, aquilo chegou à nossa doutrina através dessa experiência. Antes de Kardec e ver essas mesas girantes, Kardec foi magnetizador por 35 anos. Kardec não só estudou, pesquisou, utilizou, mas se submeteu ao magnetismo quando, numa oportunidade, está na pasta. Está dentro da pasta ali. Cuidado que tem dinheiro lá, tá? Quando o Kardec foi diagnosticado por um oftalmologista, naquela época, vocês acham que a medicina hoje do SUS está ruim? Então vocês pegam e voltam à época de Kardec. O remédio naquela época, o que era? Sangria, cortava e deixava sangrar, ou botava 400 sanguessuga na sua pele e deixava chupar, ou remédio para vomitar, ou remédio para diarreia. Se você não sarasse, você estava roubado. Ali não era falta de fé, não. Você ia sangrar até morrer. Ora, o Kardec foi no oftalmologista e ele disse para ele, olha, você vai ficar cego. Ele então falou, bom, tem uma magnetizadora ali, que a gente chama de benzedeira. Eu vou lá conversar com ela. Chegou, ela por dupla vista, penetrou dos olhos dele, olhou e disse, olha, você não tem doença crônica, você não vai ficar cego, é um surto agudo, dentro de 60 dias você está são. 60 dias ele estava enxergando normalmente. Então, me assusta muito quando eu vejo a Federação Espírita Brasileira e as federadas começarem a fazer isso que estão fazendo, tentando fazer com o magnetismo. Se bem que a opinião deles não está interessando muito, não. Outro dia eu comprei uma briga danada, o Jacó até ficou sabendo disso, porque eu enviei para ele com um orador a nível nacional, achou não? A nível nacional, que numa brincadeira entre ele e Divaldo, ele disse para o Divaldo, eu já estava tão atarefado e esgotado que eu quase que fui atrás de você para você fazer um passe em mim. Ora, pode ser brincadeira. Minha avó, brincadeira tem hora. Ali nós estamos num congresso espírita, coisa séria. Evidentemente que no momento você não vai falar nada, mas depois eu fiz alguns e-mails para ele, trocamos alguns e-mails, e evidentemente que eu coloquei a nossa posição de insatisfação diante daquela brincadeira que ele fez. Eu não falei nada para o Divaldo, porque o Haroldo é mais acessível do que Divaldo. Naquele livro, Transição Planetária, do Divaldo, tem uma informação completamente equivocada quanto à movimentação dos astros.
Inclusive, o Moacir, que é de São José do... Como é que é? Lá de São Paulo. Ele é físico, professor na USP de São Carlos. O Moacir fez a observação do engano dele quanto à informação dessa movimentação dos astros. Ele falou que ia corrigir e não corrigiu. Então, eu não tenho muita aproximação com o Divaldo, não. No processo de pesquisa, eu admiro o trabalho dele, fora de qualquer margem de não elogiar o que é feito pelo Espiritismo no mundo todo. Mas tem coisa que era melhor ficar calado do que falar, né? No processo de pesquisa, o homem refuta tudo que não pode ser provado e vai se afastando do imponderável. Nós vamos à procura da verdade, do teste, do testável, da repetição da experiência até comprovar. Se não fosse assim, não se teria inventado os carros. Se não fosse assim, a ciência médica não tinha evoluído tanto que nós passamos de uma sobrevida no Brasil de 60 anos, onde 65 anos já é considerado terceira idade, para uma sobrevida de 75 anos. Nós já temos agora, a nível de Organização Mundial de Saúde, a primeira, segunda, terceira e quarta idade. Com aqueles japoneses vivendo 100 e tantos anos, vão ter a quinta idade um dia desse. Ou seja, então, com o progresso da ciência, nós podemos progredir a medicina e aumentar a nossa sobrevida. Isso significa o quê? Significa que a repetição, os testes, aquilo que foi feito, comprovado, provou-se bem, mas pode ser aperfeiçoado. É isso que nós estamos tentando fazer também com os nossos encontros. Em Aracaju, o segundo encontro, nós encontramos vários palestrantes e a gente começou a observar que existia uma falha na comunicação, principalmente quanto à anatomia, fisiologia e patologia. E aí nós começamos a questionar, resolvemos fazer uma reunião à noite, num restaurante muito gostoso, não é, Jacó? E aí nós conseguimos formar essa comissão nacional. E nessa comissão nacional, nós conseguimos determinar, ou sugerir, que nós iríamos fazer uma ficha mínima para inscrição de trabalhos. Então, está lá, quando vocês botam na inscrição de trabalho, aparecem as normas lá do que é essa ficha. E nós fizemos uma ficha mínima acadêmica, com a queixa principal, com a identificação do paciente, a queixa principal, a história da doença atual, quadro clínico, quadro laboratorial, para fazer uma sequência. E vocês podem, nas nossas observações sobre os trabalhos que iriam ser apresentados aqui, uma boa parte não estava respeitando essa sequência que deve ser obedecida. Portanto, é possível que a gente mude também, e isso vai aperfeiçoando, e nós vamos mudar também, aprimorando essa ficha de inscrição do trabalho científico. Isso está lá, quando você abre para fazer a sua inscrição do trabalho, no item 2, está lá conservado pelo Cleves. No 7º M em Curitiba, nós já sentimos que precisava de mais alguma coisa. A gente precisava aumentar essa percepção para as cidades e as casas que queriam sediar o novo M e as regras para que esses trabalhos também fossem apresentados. Então, nós temos lá no site, está lá todas as normas, estão lá, e a cartilha que orienta, então, toda essa nossa participação para escrever trabalhos. E como é que nós estamos montando as nossas pesquisas? Para falar a verdade, nós temos muito poucas pesquisas. Nós temos uma preocupação muito grande com a pesquisa científica pura. Evidentemente que isso fica caro, muito caro. Nós hoje, para fazer, por exemplo, nós dizemos, o médico com tarja preta não pode dar passa porque o remédio passa para o receptor. Bom, cadê um trabalho mostrando isso? Nós não temos. Mas quem é que tem dinheiro para fazer isso? Porque não tem retorno. Você vai patrocinar isso do bolsinho.
É patrocínio. Você pensou, você faz. Então, nós precisamos estimular as pesquisas, não só com métodos que nós já temos aí da bioenergia, com métodos que nós temos da bioeletrografia, com métodos que nós temos da N-Wave. N-Wave foi montado pela NASA para determinar o grau de estresse daqueles pilotos que ficam lá na nave 2, 3, 6 meses. Você já imaginou ser sozinho ou acompanhado de um cara feia? Você não pode soltar nada porque você flutua. Tudo que você vai pegar sai flutuando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses dentro daquela nave. Qual o grau de estresse disso? E eles inventaram, então, eles fizeram esse programa em que põe um sensor no lóbulo da orelha que capta a sístole e a diástole, as batidas do coração, transforma aquilo em ondas captadas aqui na Terra e transforma aquilo em gráfico mostrando a energia estressada, a energia boa e a energia que pode ser recuperada através de prece, meditação, passe, acupuntura, o que vocês quiserem. Mas eles são protestantes, então o que eles faziam? Oração, não senhora, tem 1h30. Oração e meditação. E recuperaram a energia. Então isso você compra pela própria internet, põe no seu computador, faz no seu centro. Eu fiz muito. O paciente chegava lá estressado, 90% da energia estressada. A gente dava o passe e vai acompanhando real na tela do computador, você vai filmando, quando termina o passe está com energia estressada em torno de 40 e pouco. Você não pode também querer alguém que não tem estresse, senão não rende nada. É como esses meninos tomando crack, fica descerebrado. Então, o que estamos estudando? Tem um número significativo de casos, isso aqui foi chamado a atenção pelo Adilson. Nós não estamos tendo estatística, porque nós não temos um número suficiente de pacientes com a mesma patologia para chegar no mesmo serviço para a gente ter estatística. Mas isso pode ser solucionado quando nós tivermos uma sala de conversa para essas pesquisas, e não para bom dia, boa noite, que é tão chato de ficar mandando aqui as figurinhas de bom dia, não sei o quê, boa noite, meu Deus. Então a gente pode realmente ter uma experiência nacional. Para a depressão nós temos um número muito significativo, porque nós temos muitos centros recebendo depressão, muita gente fazendo trabalho, e nós temos então um número significativo. Mas para a maioria dos casos clínicos nós temos um caso. Um caso disso, um caso daquilo, um caso daquilo outro. Mas se a gente se unir numa sala de conversa, num bate-papo, nós vamos ter muitos casos, porque a nível de Brasil nós vamos ter casos repetidos. Uma pergunta que a gente sempre faz. Você botou a técnica tal, por quê? Qual foi o raciocínio? Por que você fez sopro quente em vez de fazer sopro frio? Por que você resolveu fazer um circular curto ou não fazer uma floração? Por que você achou que o transversal funciona melhor do que o longitudinal dispersivo? Por que você está fazendo o transversal cruzado com a mão direita por baixo? Sabendo que isso não funciona. A mão direita tem que estar para cima. Eu fiquei surpreso, porque eu vi no próprio filme, a mão direita da passista está por baixo. Nós temos um círculo e a tangente caminha em sentido dos ponteiros do relógio. Se ela caminha, a sua mão tem que acompanhar. Se você faz invertido, você está contrariando todo o fluxo. Você vai congestionar. Então, por que técnica? E uma preocupação do nosso serviço e naqueles amigos que a gente pode orientar. Não misturar técnicas. Não misturar. Ninguém está falando que uma técnica é melhor do que a outra. Mas eu quero fazer reiki associado. Ou você faz o reiki, ou você faz o magnetismo. Quando você terminar um, você vai fazer o outro. Eu quero fazer acupuntura. Vai fazer acupuntura. Depois que você fizer o tratamento do magnetismo, ou vai lá e faz e volta para cá. A gente não mistura. Por quê? Se a gente descuidar, eu tive passista que eu estava ali vendo o passe, de repente, o cara fazendo chokurei, né? Fazendo reiki. Eu estudei reiki para eu saber como é que era, senão eu não posso criticar ou elogiar. Mas eu não vou fazer, eu não quero misturar as duas coisas. A gente tem que ter experiência em um determinado campo. Nós não estamos querendo dizer que um seja melhor do que o outro. Pelo contrário, na nossa casa espírita, nós temos todos esses métodos. Mas o paciente faz um ou faz outro.
para não misturar nenhuma coisa. Eu descobri um médium que levava uma sacola que eu não sabia o que era, e está levando os ímãs, fazendo o biomagnetismo. Eu falei, você pode fazer isso no seu dia. Aqui não é para não misturar nada. Mas e as curas instantâneas? O Kardec falou sobre isso, porque está cheio de trabalhador nosso que começa a cobrar dos espíritos que o paciente não está melhorando. Aí nós vamos para aquela falta de fé ou falta de merecimento. E por que a técnica não pode estar errada? Por que a conduta do médico não pode estar errada? Vai ver o que está acontecendo. Alguns serviços pedem a evocação espiritual dos seus guias espirituais para decidir isso. Eu tentei fazer isso no serviço, mas só apareceu espírito que queria dialogar. Aí eu falei, não, obsidiado fico sou eu. O Allan Kardec, nessa revista espírita de março de 68, ele fala sobre doenças orgânicas, por fluidos perniciosos e as mistas. Na doença orgânica a medicina trabalha bem, nos fluidos perniciosos a medicina não trabalha absolutamente nada, a não ser que ele seja inconscientemente um passista. Foi no doutor fulano de tal, ele não fez nada, o paciente sarou. Ótimo. Não teve a sensibilidade para acontecer isso. E nas missas em que nós podemos nos unir. Porque, agora, o que é que nós queremos curar? Nós queremos curar o corpo ou queremos curar o espírito através do perispírito? Nós queremos evangelizar? O que é que nós estamos querendo? A gente precisa chegar à conclusão. Porque a maioria do serviço, ele está indo para casa, recebe o tratamento, mas não assiste uma reunião pública, não assiste uma evangelização. Isso faz parte, é a cura extraordinária, a cura do espírito. Põe ele para pensar, põe ele para meditar, para pensar o que é a vida dele, como é que ele pode mudar essa vida que ele tem. Por que não ação combinada, unir a medicina com o magnetismo? Por que desmerecer a medicina? Por que não somar? O que nós estamos tendo aí agora? O SUS admitindo as técnicas complementares e o Conselho Federal de Medicina ameaçando os médicos. Se você prescrever isso, você vai perder o diploma, vai ser cassado. O que os médicos estão fazendo? Olha, vem cá, nós temos um amigo aí que tem lá um grupo de magnetismo, vai lá tratar, mas eu não te dou nem o endereço por escrito, porque eu não quero que você mostre isso para ninguém. Está sendo assim. Nós temos na casa, nós temos cerca lá de uns 20 médicos, quase 30 médicos. Lá ninguém é médico, lá é trabalhador espírita. Nós encaminhamos do consultório pacientes para lá? Sim. Mas evidentemente você não pode documentar isso ainda, senão você perde tudo que você fez, porque o Conselho Federal vai te procurar, vai te caçar. Então, vamos somar. Por que ficar brigando? Na depressão, é fantástico. Quando o paciente começa a melhorar, ele sente a necessidade de diminuir a dosagem de remédio que ele está tomando. Mas não somos nós que vamos falar para ele, assim, diminua o seu remédio, troca o seu remédio. Ele vai lá para o médico dele e manifesta. Olha, eu estou bem, eu estou precisando de 25, que beleza. Eu estou precisando de trocar esses remédios, você não quer ver para mim? Ele termina fazendo. Não é? Nós precisamos de mudança de paradigma. Não importa o que estão falando de nós. Não importa se a Federação Espírita Brasileira acha que o Jacó é feio. Não importa se o Divaldo vai para os Estados Unidos e diz que tem um brasileiro fazendo isso, que ele nem sabe se é espírita. Não importa se Haroldo vai lá e faz brincadeira com passos específicos. Não importa. O que importa somos nós. Como é que nós estamos individualmente nesse processo? Qual a nossa participação? Porque é muito fácil a gente ficar de fora criticando. Tem muita gente que não gosta das federadas. O que eu fiz? Eu fui ser diretor na federada. Eu fui ser vice-presidente da federação, para me dar meus palpites lá dentro. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo. Por quê? Porque o conselho que elege diretoria, neguinho está na minha mão. Então, eu vou dar os palpites. Conseguimos montar curso de passe dentro da federação. É evidente que na outra semana o presidente reuniu os diretores e disse, passe aqui dentro, é só imposição. Qual foi a velhacaria? Eu botei a mulher dele para dar aula. Ele, como tem juízo, não é, Jacó? Então, como é que nós estamos nos comportando nesse processo? O que é que nós estamos fazendo para o magnetismo difundir, para ele crescer, para ele se mostrar? Porque nós não estamos fazendo nenhuma picaretagem.
Nós não estamos fazendo nenhuma coisa falsa. Nós não estamos levantando e nem colocando uma esperança não plausível em nenhum coração. Nós estamos dentro de uma verdade. Não só que nós acreditamos, que nós provamos que acontece. Então nós podemos fazer acontecer. Nós podemos ser a diferença. O que depende é só de nós. Individualmente, o que nós estamos fazendo? Porque é muito fácil eu colocar só nas costas dos outros. Na nossa casa, especialmente no nosso dia, eu sugeri ao grupo que nós fizéssemos um curso de anatomia antes de começarmos as nossas reuniões. Então, toda segunda-feira, das 5 às 6, a gente estudava anatomia até terminarmos a apostila do Barata. Fizemos toda aquela apostila. Então, por meio de saber, quando o espírito falar para ele que é no hipotálamo ou no cerebelo, ele sabe que isso não está no calcanhar. Porque você está dando um passe. Você não pode desprezar nem a intuição e nem a inspiração. O espírito fala para você, vai no estômago dele, que ele tem um câncer no estômago, dá uma concentrada ali, porque é falta de energia, porque o Kardec falou, onde tem doença, está faltando energia. Aí ele fala, onde é que é o estômago? Não tem cabimento. Ou um espírito chega para você e fala, esse aqui você faz um passo invertido, porque nesse vai funcionar. E você faz. Quer dizer, é preciso ter conhecimento. Estudar para saber, saber para conhecer, conhecer para fazer. Não tem como sair disso. E isso é a nossa participação. Os espíritos contam conosco. E a melhor maneira da gente entender as coisas é conhecendo. Fica muito mais fácil para os espíritos passarem informações para nós, quando a gente sabe do que está fazendo e do que está falando. Então eu queria agradecer, sensibilizado, a Comissão Nacional, os administradores dos EMES, que me deram essa parte para poder, se bem que me caçaram o tempo. Eu tinha 45 minutos, com 10 minutos que eu estava falando, já estavam falando que eu só tinha 10. Eu quero agradecer a comissão local. A gente sabe que as atitudes dessa comissão nacional, às vezes elas ficam como sendo antipáticas. Porque nós entramos na montagem não só daquela experiência que está sendo descrita, de doenças que querem apresentar, de quadros clínicos que querem apresentar, até de experiências científicas, quando elas houverem, e a gente fica num papel muito antipático, e a gente fica sugerindo, fulano, faz isso, fulano, muda esse slide, fulano, muda esse daqui. Fica antipático, mas eu queria que todos entendessem que essa é a nossa participação, é o nosso trabalho, faz parte da nossa função. Queria agradecer a vocês por me darem a oportunidade de reencontrá-los, de abraçá-los, e queria convocar também a todos que o ano que vem a gente esteja junto para beber um vinho do Porto. Que Deus nos abençoe, que sejamos felizes no retorno para as nossas casas, encontrando tudo em paz, fazendo com que a gente continue a trabalhar, em nome daquele que é o nosso guia e o nosso modelo, Jesus. Muito obrigado.